Olá, eu sou Renato Neves, estou aqui para mais um encontro, para mais uma aula online da oficina Jogos para Atores e Não Atores. Inclusive, eu já quero até deixar uma dica aqui para vocês, existe um livro do Augusto Boal chamado 100 Jogos para Atores e Não Atores, que querem dizer alguma coisa através do teatro. É um livro excelente, sobretudo para quem quer trabalhar em sala de aula. Como eu disse, são vários jogos teatrais, várias coisas que não são necessariamente para atores, mas também para não atores, assim como o nosso trabalho aqui. Como eu disse, eu sou Renato Neves, sou ator, sou diretor, sou sonoplasta, sou um artista de teatro de uma maneira geral, faço parte dos Ciclomáticos Companhia de Teatro há 25 anos, sou um dos fundadores da companhia, sou vice-presidente da FETAERJ, da Federação de Teatro Associativo do Estado do Rio de Janeiro, também há muito tempo. Além disso, tenho formação acadêmica em administração, em comunicação, estou cursando geografia, tenho algumas especializações na área educacional, porque eu atuei vários anos com educação, mais especificamente no SENAC, como coordenador educacional, e sou ator profissional também. Então, dito isso, primeiro ainda queria agradecer profundamente ao Governo Federal, à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, à Secretaria Municipal de Cultura, através de recursos da Lei Aldir Blanc, que é quem está patrocinando esse nosso projeto. Muito obrigado a todos vocês. Sem vocês, para nós artistas, teria sido muito difícil tentar dar a volta por cima desse momento tão delicado que a gente está, porque, como vocês sabem, a cultura foi o primeiro setor que parou e provavelmente retomar as atividades como um todo, a cultura vai ser o último. Então a Lei Aldir Blanc veio ajudar demais nesse sentido. Então muito obrigado a todos os patrocinadores e que todo ano a gente consiga de 6 meses um edital maravilhoso como esse. Muito obrigado mesmo. Então, gente, no nosso primeiro encontro, na nossa primeira aula online, a gente conversou bastante sobre construção de personagem. Falamos lá desde o teatro grego, enfim, passando por Sófocles, enfim, os dramaturgos, os espetáculos, para a gente falar um pouco da origem do teatro. No nosso segundo encontro, na nossa segunda aula online, a gente falou um pouco do espaço teatral, um pouco dos espaços possíveis teatrais, apesar de que qualquer espaço pode ser um espaço teatral, e nos aprofundamos um pouco mais na parte da comédia dell'arte, da origem da comédia italiana, com suas personagens, suas tipificações de personagens. E hoje a gente vai falar um pouco da questão do teatro que advém da oralidade. O teatro que se origina na oralidade, que a gente chama de teatro narrativo. Mas o que é o teatro narrativo? O que é isso? Nada mais é do que contar uma história. E essas histórias, o teatro narrativo, ele tem origem nas tradições orais, culturais. Por exemplo, quem de nós nunca escutou uma história de uma avó para dormir, ou enfim, uma história que não tem onde se comprovar, não está escrito em lugar nenhum, mas é uma tradição cultural. E provavelmente, a cada vez que ela conta essa história, ela até coloca algumas coisas a mais para manter o seu espectador atento à história que ela está contando. E assim acontece o teatro narrativo, nada mais é do que contar história. E assim também a gente se remete aos contadores de histórias tradicionais da Europa. Enfim, ao longo do tempo, contar história, além de ser uma coisa da sociedade, acabou tornando-se um estilo. Um dos grandes pesquisadores do teatro narrativo é Ribamar Ribeiro, que eu tenho o prazer de ter na minha companhia. Então ele acabou de lançar um livro, inclusive, chamado Dramaturgia. Quem tiver interesse, editora Metanoia, é só entrar lá no site e comprar. Essa tradição oral da contação de histórias também vem muito lá da Europa medieval, da época da comédia dell'arte, através da figura dos trovadores, dos arautos. Os trovadores, então, eram um grupo muito interessante, porque eles circulavam nas feiras, geralmente cantando histórias musicadas, Entravam em tavernas, geralmente em troca de comida, e contavam histórias, bem histórias interessantes. E essas tradições foram seguindo até o dia de hoje, até o que a gente já pode chamar de teatro narrativo. Inclusive, aqui mesmo no Brasil, a gente pode fazer uma referência com a Feira de São Cristóvão, através da figura dos repentistas, dos trovadores populares, que também trazem o resgate da literatura de cordel. Enfim, tudo vai se conectando
E é muito interessante, quem quiser dar uma pesquisada em literatura de cordel vai escutar histórias maravilhosas, vai ler histórias incríveis, pequenininhas, mas que também vem da tradição do teatro narrativo. Existem 3 tipos de narração, basicamente, né? Existe o narrador comprometido, o narrador neutro e o narrador personagem. E qual é a diferença deles? O narrador neutro, começando por ele, é o locutor de um telejornal. É o William Bonner, o Amaju, dando uma notícia com o maior grau de tragédia, mas completamente neutro, porque ele não pode ser parcial com a notícia que ele está dando. Então o William Bonner tem que dizer, morreram 2.346 pessoas no Brasil na pandemia, mas tem que ser de uma forma neutra, ele não pode se comprometer e ser parcial para não influenciar a opinião das pessoas com a notícia que ele está dando. Essa é uma narração neutra, que raramente é usada no teatro. Talvez quando se faça o distanciamento brechtiano, mas não vamos entrar nessa história não, porque já é um outro conceito. Existe o narrador comprometido, que é aquele narrador que ao contar uma história se compromete afetivamente com o que ele está falando e com as personagens envolvidas. Então, se o William Bonner fosse um narrador comprometido, ele ia contar aquela história com um grau de sofrimento, porque ele está comprometido com o que está se contando. É um tipo de narração, de narração muito comum no teatro narrativo, que é esse narrador comprometido. E o narrador personagem, que é aquele narrador que, em determinado momento da narração, ele se desliga da narração global, digamos assim, para incorporar um personagem que faz parte daquela história que ele está contando. Então ele está fazendo uma narração simples assim, e como por exemplo, e então o guarda chegou e disse, ele sai, esteja preso, meu filho! E o rapaz foi preso. Entendeu? Eu fiz uma narração comprometida, fiz o narrador personagem e voltei para a narração comprometida. Agora, o teatro narrativo, a figura dos narradores no teatro narrativo, não significa necessariamente que não precise de uma construção muito forte de personagens. Muito pelo contrário. A personagem que você está executando, sobretudo no narrador personagem, você tem muito pouco tempo para expor a personagem que você construiu. Então talvez seja até mais difícil do que num espetáculo tradicional. E assim, e quem nunca contou uma história, gente? Todo mundo conta história, todo mundo escuta histórias todo dia, a gente está o tempo todo contando histórias, escutando histórias, e tem pessoas, a gente sabe, que tem o dom de contar histórias. Tem pessoas que são incríveis contando histórias, tem pessoas que amam escutar histórias. Então eu quero propor um exercício para vocês agora. Eu quero que vocês procurem alguém da casa de vocês. Ou a sua mãe, ou seu pai, ou sua avó, sua irmã, enfim. Alguém que de preferência não tenha tanta intimidade, assim, ou melhor, que não tenha a mesma relação de idade, e peça para ela te contar uma história. Ou sua mãe, ou sua avó, ou uma professora, ou um vizinho, enfim, peça para te contar uma história, com começo, meio e fim. Com o máximo de riqueza de detalhes possíveis. E você vai mentalizar essa história se quiser. Até faça algumas anotações, né, dessa história que está sendo contada para você. E depois você vai escolher uma outra pessoa para contar a história que te foi contada. Só que você vai ser a personagem principal da história. Você não vai contar a história na terceira pessoa. Você não vai dizer, porque aí ele chegou lá e fez isso. Você vai dizer, aí eu cheguei lá e fiz isso. É um exercício difícil? É. Mas aqui no terceiro encontro, acho que vocês já estão, maravilhosos, já podem, né, conseguir fazer esse exercício de uma maneira muito tranquila. Então é isso, escutar a história de alguém, pedir alguém para te contar uma história, e depois você vai contar essa história para uma terceira pessoa, se colocando no lugar da pessoa que te contou a história. Tá bom? Tenho certeza que você vai reinventar e você vai contar a história para todo mundo e as pessoas vão amar. Tá bom? Há diversas formas de você introduzir a narração no teatro convencional, né? Onde a gente estabelece tratar-se de um teatro narrativo. E um ótimo exemplo disso, eu vou usar mais uma vez a minha companhia como referência, é o espetáculo ariano O Cavaleiro Sertanejo, com um texto de direção de Ribamar Ribeiro, que tem feito muito sucesso, a gente tem viajado muito, feito temporadas incríveis Brasil afora, e até mesmo online. Nos tempos da pandemia a gente acabou fazendo muitas vezes apresentações virtuais. Mas o teatro narrativo, a narração, ela se encaixa perfeitamente no ariano Cavaleiro Sertanejo, porque ao mesmo tempo que histórias são contadas, a história de uma história maior está sendo contada também. Existe uma história grande, que é a história de 6 cavaleiros que estão em busca de um tal Ariano Suassuna. E aí eles fazendo essa busca em torno de Ariano, eles acabam por vários momentos, né, em momentos de confraternização, né, de conversas casuais, contam histórias. E essas histórias que eles contam nada mais é do que a história da vida de Ariano, né? E o mais interessante ainda é que essas histórias fazem relação com obras do Ariano.
Então, por exemplo, fala-se de uma história de um encontro do Ariano com o diabo, por exemplo, que na verdade é uma referência ao Alto da Compadecida e mais ainda a parte religiosa da obra do Ariano. E aí fala do encontro dele com a Zélia, né, que é uma coisa mais lúdica, mais apaixonada, e fala também do episódio da morte do pai do Ariano, que foi uma coisa que marcou muito a vida dele e que inclusive é um personagem que eu faço no espetáculo. Eu faço o pai do Ariano na segunda parte do espetáculo, quando a gente conta essa história. As histórias são contadas de forma cronológica, né? Primeiro conta-se a história do nascimento dele, depois a história da morte do pai dele, depois do encontro dele com o diabo, do encontro dele com Zélia, da morte dele e, por fim, conta-se a última história de celebração do encontro dos cavaleiros com Ariano. Nesse espetáculo, como eu disse, eu faço o pai. E é uma cena muito forte, muito densa, em que eu consigo, em dois momentos diferentes, fazer a narração neutra e também fazer a narração como personagem. Então, assim, num determinado momento, em praticamente toda a cena, eu faço um narrador-personagem, para num outro momento eu me desligar daquela narração como personagem e fazer uma narração neutra. Eu vou dar um exemplo para vocês verem mais ou menos como é que é. Bem, antes de qualquer coisa, eu preciso falar um pouco de Ariano Suassuna para essa garotada que está aí no nono ano do ensino fundamental. Muitos podem já ter ouvido falar sobre ele e outros nem tanto. Eu estou com a minha colinha aqui para poder não esquecer nada, né? Mas enfim, o Ariano nasceu no que hoje se chama João Pessoa, né, capital da Paraíba. Né, na época chamava-se Nossa Senhora das Neves, se não me engano, é isso mesmo, em 1927, mais precisamente no dia 16 de junho. Ele foi dramaturgo, foi ensaísta, foi romancista, poeta, professor, advogado, foi secretário de Cultura de Pernambuco, enfim. Ele tem um sem número de facetas que fazem dele um dos maiores nomes da literatura brasileira e da dramaturgia brasileira, o que é muito importante. É dele o Alto da Compadecida, que eu acho que talvez seja a peça mais montada no Brasil até hoje, porque é uma comédia deliciosa e que discute questões teológicas, questões de hipocrisia, e tudo num tom de farsa, com personagens muito voltados à nossa comédia dell'arte, e isso é muito importante. E Ariano também, é importante dizer, ele foi responsável por um movimento muito importante no Nordeste do Brasil, que é o movimento armorial, que tinha o objetivo de realizar uma arte erudita, de classe, mas que tivesse raízes populares, o que era uma novidade no Brasil, né? Mais até do que um movimento, esse movimento armorial, ele buscava construir uma estética própria, né? Uma estética refinada, mas com raízes populares, né? Ela partia das ideias de que é preciso criar elementos originais da cultura do país, mas de forma erudita. É muito importante falar sobre isso, porque realmente é um movimento muito importante que ele ajudou a construir lá no Nordeste, né? Ele tinha cadeiras em várias academias na Academia Brasileira de Letras, a cadeira dele era 32, inclusive. Ele tinha cadeira na Academia Pernambucana de Letras, na Academia Paraibana de Letras. Enfim, era uma figura extremamente respeitada, já nos deixou há algum tempo, mas sua obra e sua história está aí para sempre, né? Mas vamos ao exemplo que eu estava falando do teatro do narrador-personagem, que num determinado momento vira narrador neutro. As terras podem até ser tua, coronel, e as fontes também, mas a água é do povo, coronel. Não se pode tomar posse daquilo que não lhe pertence. E tem mais, coronel. Já que não tem mais conversa, vamos para a justiça, que não é cego e fica do lado da razão. Até porque, coronel, eu só quero que todos tenham o mesmo direito. Até porque amanhã ou depois, coronel, pode ser meus filhos com sede. E por eles, coronel, por eles eu faço qualquer coisa. Eu tiro de minha boca para botar na boca deles. Quando Ariano tinha pouco mais de 3 anos, seu pai, João Suassuna, foi assassinado no Rio de Janeiro por motivos políticos, assim como Chico Mendes, Irmã Dorothy, Marielle Franco. João Suassuna foi governador do estado da Paraíba de 1924 a 1928. A morte do pai deixa profundas sequelas em Ariano, que aparecem em seus textos e em seus enredos. João Suassuna deixa a mulher Dona Rita e 9 filhos. Entende, gente? Eu estava aqui como narrador, contando uma história, né? Um narrador personagem, vivendo a personagem da história,
no caso o pai do Ariano, e ali eu era o narrador neutro, contando a história verdadeira do pai de Ariano. Entendeu? É mais ou menos isso, essa diferença. Ainda falando sobre Ariano, é muito importante a gente destacar um período da história dele. Foi na ocasião em que ele foi secretário de Cultura de Pernambuco. Na ocasião, ele criou um projeto chamado Aula Espetáculo, onde ele saía em turnê Brasil afora, fazendo palestras que na verdade eram aulas de espetáculos. E isso fazia um sucesso tão grande, porque ele era convidado pelo Brasil afora, e para quem conhece a história de Ariano, ele detestava andar de avião, isso para ele era um martírio. Ele acabou sendo vítima do seu próprio projeto, mas é irresistível assistir o Ariano contando histórias. Vocês vão ver um pouquinho aqui. É incrível. Então esse projeto de aula espetáculo do Ariano, quando secretário de Cultura de Pernambuco, em 1995, fez um profundo sucesso. Foi ótimo. Quando eu estou achando que o público é um público distinto, fino, eu boto o esporte fino. Vim hoje de esporte fino para homenagear vocês. Agora, deu um problema, foi quando eu entrei na Academia Brasileira, porque aí tem um fardão lá, que é todo bordado de ouro. Aí quando eu estava, faltava um mês ou dois para a minha posse, me telefonou uma figura, se ele já morreu, me perdoe, que eu não gosto, mas uma figura desagradável, falando no sotaque desagradável, me telefonou lá para o Recife. Alô, é a sua senhora? Eu disse, aqui é o Francesco, o alfaiate exclusivo. Da academia. E eu estou te telefonando para tu me mandares tuas medidas, porque eu vou querer fazer, eu vou ter que fazer o teu fardão. Está falando aí, o meu quem vai fazer é Edith. Tá certo? Aí, quando ele terminou lá o recado dele, eu mandei chamar a Edith, eu digo, Edith, aí peguei um retrato de Joselinho do Rego, vestido com o fardão da academia. Eu disse, Edith, você sabe fazer uma roupa dessa? Ela disse, sei. Eu não sei fazer os bordados, mas fazer a roupa eu faço. Aí a Zélia me arranjou uma bordadeira extraordinária, chamada Cici Ferreira, que é bordadeira de um clube carnavalesco lá do Recife, chamado Clube das Pás Douradas. Aí eu disse, mostrei o retrato a ela, pois bem, fez. Pois bem, existia na época um cronista social, que já morreu também, eu peço desculpa a ele, mas ele ficou indignado. Quando porque saiu do jornal, saíram essas histórias todas, que eu tinha uma costureira popular, tinha bordado, tinha recusado o alfaiate exclusivo. Aí Ibrahim Suede ficou indignado e escreveu um artigo contra, dizendo que ia sair tudo muito feio, injustiça dele. Olha, eu não vou dizer que estava bonito, não, porque isso iria atentar. Outro dia eu estava dizendo, justiça seja feita à velhice, não foi ela que me enfiou, não, eu sou feio desde menino. Mas bem, mas eu não vou dizer mas foram duas coisas que me impressionaram na academia, quando eu entrei lá. Uma foi a feiura. Imortais feios, danado. Não estou me excluindo, não. Eu estava no meio deles. E também não estou me excluindo, não. A outra coisa que me impressionou é a idade. Teve uma hora que eu corri o olho assim, somei por alto, dava perto de 3.000 anos. A idade de todos nós. Tá certo? Aí, bom, vamos para lá. Vai assim mesmo. Pois bem, aí fui lá mas eu não vou dizer que era o mais bonito, mas o menos feio ainda era eu. Lá no dia que eu tomei posse, com a roupa de Edith e tudo, e a costureira, Cici Ferreira, a costureira do Clube das Pais. Então, vocês vão perguntar, e o que é que isso tem a ver com a gente e com o SESC? É porque eu acho que a
a minha posição, não digo talvez nem a minha posição, mas a posição de Ariano Suassuna, tem um pouco o caráter didático. Eu fui professor a vida toda. Eu comecei a ensinar com 17 anos, estudava português. Fui professor de português muito tempo, depois fui professor universitário, mas não só como professor, mas até como escritor. Eu acho que eu tenho que ter uma atuação, não é só isso, mas tem que ser um pouco didática. Porque eu assumi a posição, não sei nem se é mania de grandeza minha, assumi a posição de chamar a atenção do povo brasileiro para os fatos que às vezes a gente não vê, porque está na frente demais. Eu não sei se vocês já notaram isso, mas o ato de ver tem dois momentos. O ato de avistar e o de enxergar. Normalmente a gente avista muito, mas enxerga pouco. Então, um dos meus papéis no Brasil é chamar a atenção para fatos que estão, às vezes, na cara. Vocês vejam, por exemplo, hoje a situação está melhor, não está boa não, mas está melhor. Quando eu era jovem, o povo brasileiro tinha uma impressão péssima de si mesmo. Tinha gente que convencia o povo brasileiro de que nós somos um povo de quarta categoria. Isso não é verdade. Isso é uma beleza. Esse povo é um dos povos mais maravilhosos que existe. É o nosso. E ninguém via isso. E eu vou dizer, vou chamar a atenção. E outra coisa, que país é o Brasil? E eu acho que é isso, gente. Eu acho que nessas 3 aulas online a gente pôde conversar um pouco sobre algumas facetas do teatro. É claro que o tempo é muito pouco, mas eu espero que pelo menos a gente tenha conseguido despertar o interesse em você, né, em você que está em casa, especialmente nos alunos do 9º ano do ensino fundamental, e entender que o teatro é uma linguagem universal e que expressar-se de forma clara e inteligente pode ser em qualquer área, não precisa ser necessariamente no teatro. Eu espero que de alguma forma eu tenha conseguido despertar essa ferramenta em vocês, a ferramenta do teatro para várias áreas diferentes, tá ok? Muito obrigado, compartilhe esses vídeos se vocês gostaram e espero que tenham curtido, tá bom? Muito obrigado, beijos a todos, até a próxima.